Minha prima engravidou do meu marido e 6 anos depois me convidou para seu casamento, pedindo para que eu fosse sua madrinha. Mas o destino não está a seu favor. Há 6 anos, me divorciei do meu marido porque ele me traiu com minha prima, que ficou hospedada conosco por algumas semanas. Bastou pouco tempo para que ele me traísse, então já dá para imaginar o tipo de marido que eu tinha. Eu e meu ex-marido temos 35 anos agora. Nos conhecemos no trabalho, namoramos por 3 anos antes de ele me pedir em casamento e nos casamos aos 27. Estávamos juntos há 2 anos quando tudo aconteceu. Na época, minha prima, vamos chamá-la de Camila, havia se mudado para São Paulo para tentar a carreira de atriz. Ela ficou hospedada em nossa casa por algumas semanas, antes de alugar seu próprio apartamento. Camila tinha abandonado a faculdade e tinha cerca de 20 anos. Meu marido e eu éramos quase 10 anos mais velhos que ela, o que tornava a situação ainda mais desagradável. Apesar do curto período que passou em nossa casa, ela e meu marido começaram a se encontrar às escondidas. Presumo que isso tenha se tornado algo regular, pois, mesmo depois de se mudar, Camila continuou nos visitando. Algumas semanas depois, meu marido e ela me contaram toda a verdade. Camila estava grávida, e o pai era ele. Meu ex implorou para que eu não desistisse do casamento. Prometeu que nunca mais me decepcionaria e que ainda poderíamos tentar consertar as coisas. Mas existem coisas que simplesmente não se perdoam. Fiz minhas malas, fui morar com uma amiga por algumas semanas e pedi o divórcio. Em poucos meses tudo já estava resolvido. Desde então, nunca mais falei com meu ex-marido nem tive qualquer contato com Camila. Contei tudo para os pais dela, que obviamente ficaram muito abalados. Deixei claro que não apoiaria mais a filha deles de forma alguma. Levei anos para me recuperar da dor de ser traída por alguém em quem confiava. Eu sempre considerei Camila como uma irmã mais nova. Como filha única, ela era o mais próximo que eu tinha de uma irmã. Dei a ela moradia de graça enquanto tentava seguir seus sonhos, mesmo sabendo que seus pais não estavam contentes com suas escolhas. E foi assim que ela me retribuiu, dormindo com meu marido e destruindo meu casamento. Desde então, cortei relações com Camila e com meus tios. Meus pais me garantiram que também haviam rompido contato com os pais dela, e acreditei neles. Mas agora não tenho tanta certeza. A mãe de Camila é a irmã mais nova do meu pai, e minha mãe era muito próxima dela, pois foram colegas de faculdade. Foi assim que meus pais se conheceram. Eu sabia que seria difícil para eles cortarem laços, mas fiquei feliz quando disseram que fizeram isso por mim. Para esclarecer, nunca pedi que eles tomassem essa atitude. Foi uma decisão deles, pois acreditavam que não conseguiriam manter contato com a família de Camila sem que isso pesasse em suas consciências. No entanto, agora sei que tudo foi uma mentira. Alguns dias atrás, recebi um convite de Camila para seu casamento. O convite chegou por e-mail, no qual ela também me pedia para ser sua madrinha de honra. Aquilo foi extremamente estranho. 6 anos sem qualquer contato, sem sequer um pedido formal de desculpas. E agora isso. A decisão dela de me convidar parecia ridícula. Por mais que eu tenha superado meu casamento, acho que jamais conseguirei esquecer a traição. Respondi ao e-mail recusando o convite e negando o pedido para ser madrinha. Além disso, deixei claro que não queria qualquer tipo de contato com ela. Acho que minha reação foi moderada, considerando os fatos. Mas no dia seguinte, meus pais me ligaram. Disseram que os pais de Camila haviam entrado em contato com eles e que minha prima estava muito abalada com minha resposta. Segundo ela, esse convite era uma tentativa de reconciliação e, ao invés de perdoá-la, eu estava escolhendo guardar rancor. Meus pais me disseram que depois de tanto tempo, eu deveria perdoá-la e aproveitar a oportunidade para unir novamente a família. Fiquei chocada com essa posição deles, especialmente porque sabiam tudo o que passei. A conversa se transformou em uma briga. Eles me acusaram de ser ridícula e disseram que todos cometemos erros. Então, eu não tinha direito de julgar ninguém para sempre. Mas os erros que cometi na vida nunca incluíram trair um familiar dormindo com o marido dele. A diferença entre mim e Camila
é que ela destruiu um lar. E isso não foi um erro, foi uma escolha. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Vale ressaltar que Camila decidiu ter o bebê, mas sofreu um aborto espontâneo. Se isso não tivesse acontecido, ela teria um filho de aproximadamente 5 anos agora. E, sem dúvidas, teria tomado meu lugar como esposa do meu ex-marido. No entanto, após o aborto, eles não tinham mais razão para ficarem juntos e terminaram algumas semanas depois. Os pais dela a levaram de volta para nossa cidade natal. Se não fosse pelo aborto, hoje ela estaria casada com meu ex, morando na casa que um dia foi minha e criando um filho que nem sequer era planejado. Não acho que qualquer pessoa sensata conseguiria perdoar e esquecer algo assim. Poder escrever essa história aqui tem sido um alívio. É a forma que encontrei de desabafar. Ontem decidi confrontar meus pais. Passei alguns dias evitando-os, mas finalmente liguei para saber se realmente tinham cortado contato com a família de Camila ou se tinham mentido para mim esse tempo todo. Não dei chance para que desviassem do assunto e fui direta. Assim que fiz a pergunta, percebi pelo tom de voz deles que algo estava errado. Insisti e, eventualmente, eles admitiram que haviam retomado o contato com os pais de Camila alguns anos depois do meu divórcio. Eles esconderam isso porque sabiam que eu ficaria furiosa. Mas eu não estava apenas furiosa, era muito pior. Desliguei o telefone imediatamente. Não tinha mais nada a dizer, nem queria ouvir explicações. O que mais me machucou não foi o fato de eles estarem em contato com os pais de Camila, apesar de me deixar indignada, mas sim o fato de terem escondido isso de mim por anos. Eles continuaram tentando me ligar, mas eu ignorei. Então começaram a me mandar mensagens pedindo desculpas e admitindo que sabiam que isso me deixaria chateada. No final das contas, não podiam se surpreender com minha reação. Não entendo por que foram a esse extremo. Se tivessem sido honestos desde o início, talvez eu até compreendesse. Afinal, a mãe de Camila é irmã do meu pai e amiga próxima da minha mãe. Sei que eles não tiveram culpa pela traição, mas esconderam isso de mim. Mentiram por anos e agora ainda tentavam me pressionar para perdoar Camila. Depois de pensar muito, decidi bloqueá-los. Não quero mais ter contato com pessoas que não me respeitam. Já fui traída por quem eu amava antes. Se conseguir seguir em frente sem meu ex-marido e sem minha prima, tenho certeza de que posso viver sem meus pais também. Sei que vai doer. Durante 6 anos, me apoiei na ideia de que, pelo menos, meus pais estavam ao meu lado. Mas agora vejo que eles também traíram minha confiança. E por mais que doa, não quero mais pessoas assim na minha vida. E isso é algo que eles nunca vão poder mudar. Não importa o quanto se desculpem comigo. Mas agora, independentemente de eu aceitar ou se era o lugar deles se desculparem ou não, eles só queriam me deixar saber que estavam realmente arrependidos por tudo que deu errado. Ainda mais, estavam arrependidos por ajudar meus pais a esconder a verdade de mim, como se já não tivessem causado danos suficientes na minha vida. Eles não tinham o direito de colocar meus pais em uma posição onde tiveram que mentir para mim. Eles queriam se desculpar por isso também, além de tudo o mais. Eles reconheceram que tinham forçado meus pais a se tornarem mentirosos e que ajudaram a manter a fachada junto com eles. Por tudo isso, estavam sinceramente arrependidos. Eles admitiram que, embora também tivessem sofrido por causa de Camila, eu tive que sofrer muito mais por causa de tudo isso. Não importa o quanto me peçam perdão, há muito pouco que possam fazer para mudar o que aconteceu. Mas ainda assim, sentiram que deveriam se desculpar. E é por isso que me enviaram esta mensagem. Eles esperavam que eu pudesse encontrar em meu coração a capacidade de perdoá-los só mais uma vez. Provavelmente li sua mensagem umas 30 vezes nas últimas horas e realmente não sei o que pensar sobre isso. Uma coisa é clara. Esta situação não foi tão simples. Não é preto no branco como sempre pensei. Embora nada vá mudar o fato de que fui eu quem mais sofreu, também não há como negar que outras pessoas também tiveram que passar por suas próprias lutas. Não sei o que dizer. Não é que eu não sinta pena deles. Eu sinto isso por Camila. Os pais dela também tiveram que sofrer,
E eu sei que eles são boas pessoas. Eles não mereciam isso, mas eu também sou uma boa pessoa. Eu também não merecia isso. Então, é uma situação muito confusa. Se eu já estava confusa o suficiente antes, esta mensagem tornou ainda mais difícil chegar a uma conclusão sobre o que quero fazer. Atualização 4. Já se passaram algumas semanas desde minha última atualização e, até recentemente, eu estava evitando todos. Eu precisava de espaço e tempo para pensar sobre tudo o que aprendi nas últimas semanas. Era muita coisa para processar de uma vez, em um período tão curto de tempo, especialmente tudo o que descobri sobre meus pais. Então, eu precisava de tempo e não queria me apressar em tomar decisões. Tenho pensado sobre o que fazer com meus tios e o que fazer com meus pais, basicamente. Em relação à minha prima, estou muito clara que não quero ter contato com ela novamente e isso é imutável. Em relação aos meus tios, decidi perdoá-los. Chamá-los de alguma forma não é exatamente perdoá-los, mas decidi não guardar nenhum tipo de rancor contra eles. Escrevi para eles para dizer que estamos ok, mas não espere que nosso relacionamento seja próximo. Eles ainda são os pais do meu primo e eu não vou esperar que cortem a filha deles por mim. É por isso que estamos bem, mas distantes. No final, me agradeceram por responder, porque essa é a única coisa que queriam de mim. Eles entendem minha dor e entendem que eu quero ficar longe do meu primo, e isso é algo que eles nunca vão poder mudar. Não importa o quanto se desculpem comigo, mas agora, independentemente de eu aceitar ou não, ou se era o lugar deles se desculparem ou não, eles só queriam me deixar saber que estavam realmente arrependidos por tudo que deu errado. Ainda mais, estavam arrependidos por ajudar meus pais a esconder a verdade de mim, como se já não tivessem causado danos suficientes na minha vida. Eles não tinham o direito de colocar meus pais em uma posição onde tiveram que mentir para mim. Eles queriam se desculpar por isso também, além de tudo o mais. Eles reconheceram que tinham forçado meus pais a se tornarem mentirosos e que ajudaram a manter a fachada junto com eles. Por tudo isso, estavam sinceramente arrependidos. Eles admitiram que, embora também tivessem sofrido por causa de Camila, eu tive que sofrer muito mais por causa de tudo isso. Não importa o quanto me peçam perdão, há muito pouco que possam fazer para mudar o que aconteceu. Mas ainda assim, sentiram que deveriam se desculpar. E é por isso que me enviaram esta mensagem. Eles esperavam que eu pudesse encontrar em meu coração a capacidade de perdoá-los só mais uma vez. Provavelmente li sua mensagem umas 30 vezes, nas últimas horas, e realmente não sei o que pensar sobre isso. Uma coisa é clara. Esta situação não foi tão simples. Não é preto no branco como sempre pensei. Embora nada vá mudar o fato de que fui eu quem mais sofreu, também não há como negar que outras pessoas também tiveram que passar por suas próprias lutas. Não sei o que dizer. Não é que eu não sinta pena deles. Eu sinto isso por Camila. Os pais dela também tiveram que sofrer, e eu sei que eles são boas pessoas. Eles não mereciam isso, mas eu também sou uma boa pessoa. Eu também não merecia isso. Então, é uma situação muito confusa. Se eu já estava confusa o suficiente antes, esta mensagem tornou ainda mais difícil chegar a uma conclusão sobre o que quero fazer. Atualização 4. Já se passaram algumas semanas desde minha última atualização e, até recentemente, eu estava evitando todos. Eu precisava de espaço e tempo para pensar sobre tudo o que aprendi nas últimas semanas. Era muita coisa para processar de uma vez, em um período tão curto de tempo, especialmente tudo o que descobri sobre meus pais. Então, eu precisava de tempo e não queria me apressar em tomar decisões. Tenho pensado sobre o que fazer com meus tios e o que fazer com meus pais, basicamente. Em relação à minha prima, estou muito clara que não quero ter contato com ela novamente e isso é imutável. Em relação aos meus tios, decidi perdoá-los. Chamá-los de alguma forma não é exatamente perdoá-los, mas decidi não guardar nenhum tipo de rancor contra eles. Escrevi para eles para dizer que estamos ok, mas não espere que nosso relacionamento seja próximo. Eles ainda são os pais do meu primo
E eu não vou esperar que cortem a filha deles por mim. É por isso que estamos bem, mas distantes. No final, me agradeceram por responder, porque essa é a única coisa que queriam de mim. Eles entendem minha dor e entendem que eu quero ficar longe do meu primo. Então é tudo com meus tios. Mas com respeito aos meus pais, a situação é muito diferente. Eles ativamente fizeram algo para me machucar. Esconderam coisas de mim por anos e tentaram me manipular para ir a um casamento que eu não tinha nada a ver. Isso é muito mais difícil de perdoar. Eu os informei que eles permanecerão bloqueados, e eu agradeceria se não tentassem aparecer na minha casa novamente, sem serem convidados. Bem, não apareçam na minha casa de forma alguma, porque vocês não vão conseguir entrar. Eu não sei quantos ficariam bem em tirar meus pais da minha vida, mas é assim que me sinto agora. E agora que me livrei do drama, minha vida tomou muito mais tempo livre. Tempo livre que eu usarei para sair, fazer compras e escolher um vestido bonito para ir ao casamento da minha prima. Sinto muito por ter que fazer uma piada para acabar com todo o drama que meus pais trouxeram para minha vida. Minha prima é louca, se acha que vou ao casamento dela, e ela é mais louca ainda, mesmo que pense que serei sua dama de honra. A única razão para fazer isso seria para esmagar a cara dela no bolo, mas eu não gastaria dinheiro em uma passagem de avião para isso, e não perderia meu tempo, mesmo que ela pagasse pela passagem. Não sinto que estou desperdiçando meus dedos escrevendo algo sobre ela. Não vale a pena. Mas, pelo menos, é melhor que as outras alternativas. Atualização 5. Eu não acho que considero isso como gastar meus dedos com meu primo, porque vejo isso como um investimento. Um investimento que valeu a pena, por fazer o meu dia. Meu vestido para o casamento do meu primo vai ter que esperar por outro casamento para ser usado, mas o que é importante aqui não é que o casamento foi cancelado, mas como aconteceu. Meus tios fizeram algo que eu considero melhor do que o que meus pais fizeram. Eles sentaram o noivo do meu primo e contaram a ele o que tinha acontecido comigo há alguns anos. Não tinham certeza se ele sabia, mas, a julgar pela reação dele, ele não sabia de nada. Eles não estavam querendo cancelar o casamento, mas queriam que ele tivesse todas as informações, porque nunca aprovaram o comportamento da filha. O noivo dela cancelou tudo porque não queria se casar com alguém que fosse infiel. Acho que foi uma reação muito sensata, porque quem fez isso uma vez pode repetir no futuro. Agora, é quando eu deveria dizer que o noivo da minha prima é um bom homem, o quanto eu o admiro, e que ele é uma figura heróica que todos nós deveríamos imitar. Mas antes de tirar conclusões precipitadas, deixe-me contar o que aconteceu depois. Tenho tido algum tipo de relacionamento com meus tios ultimamente, já que o que estava impedindo isso era meu primo. Mas ela parou de falar com eles depois do que eles fizeram, embora eu não ache que eles eram os bandidos nesta história. Eles me contaram alguns detalhes horríveis sobre o ex-noivo do meu primo depois de algumas semanas. Não posso dizer quantas, mas ele começou a namorar uma das amigas do meu primo. Não fui eu quem disse isso, mas meus tios foram os que deram a entender que talvez o noivo não estivesse sendo tão fiel. Faz sentido querer que seu parceiro seja fiel, mas as regras mudam, um pouco quando se trata de você. Só consigo pensar que Deus os cria e eles ficam juntos, e o amigo não deve ser muito diferente dele ou do meu primo. Só que ele ficou com o prêmio, se é que você pode chamar o ex-noivo do meu primo de prêmio. No entanto, não sou o objetivo aqui. Ter feito algo assim com meu primo acrescenta alguns pontos para mim, embora eu saiba que não é certo. Mas ser meu primo é um pouco de infidelidade. É como se fosse. Você não acredita? Eu não consigo deixar de pensar nos meus pais. Nem mesmo porque eles arruinaram o relacionamento com a filha por um casamento que não vai acontecer. O que vem? A seguir, investir em tulipas. Agora me diz, se você fosse confrontado com uma escolha entre perdoar aqueles que tentaram te manipular e proteger sua própria paz, qual seria sua decisão? E como você lidaria com a dor de ser traído por uma pessoa que você ama, enquanto tenta entender as motivações das outras pessoas envolvidas na situação? Escreve aqui nos comentários. E não esquece, se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também.
Assim você não perde nenhuma história emocionante, de amor ou de drama familiar. E me diz também qual tipo de história você prefere.